Querido irmão, querida irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a esse momento em que desejamos juntos ouvir e refletir sobre a palavra de Deus no Evangelho, que nos é apresentado pela liturgia para esta quarta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. Ouçamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não o fez. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu caro irmão e minha cara irmã, estamos chegando ao final da Quaresma, já nos aproximando da Semana Santa, e nós vamos vendo como no Evangelho, cada vez a liturgia vai nos apresentando a rejeição das pessoas a Jesus, sobretudo dos chefes do povo e de muitos também do povo, que diante das palavras exigentes de Jesus, não quiseram acolher essas palavras, não quiseram acolher essa mensagem. E hoje Jesus fala sobre a liberdade. Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Ele é a própria verdade. Ele é o caminho, ele é a vida, mas ele é também a verdade. E à medida que nós conhecemos Jesus, Jesus nos faz pessoas livres. E diante dessa palavra de Jesus, esses que não aceitam a sua mensagem, o seu convite a uma mudança de vida, a uma revisão de vida, eles começam a arrumar pretextos e dizem: nós não somos escravos, porque nós somos descendentes de Abraão. O grande argumento dessas pessoas é que eles são filhos de Abraão. Isso é um grande perigo para nós também, um grande perigo para todos. Nós acharmos que simplesmente pelo fato de que nascemos de uma família que tem fé, somos filhos de Abraão nesse sentido, já estou na igreja, que só por causa disso eu já estou salvo e eu sou melhor do que os outros e eu não preciso mudar em nada. Não, isso não nos basta. Na pregação de João Batista, e ele, claro, antecipava aquilo que Jesus pregaria, porque é o mesmo Espírito que o inspirava a falar, João Batista dizia para o povo: talvez vocês digam, nós somos filhos de Abraão. E João Batista dizia: pois Deus pode fazer dessas pedras filhos de Abraão. Não basta ser filho de Abraão para, só por esse fato, ser uma pessoa boa, ser alguém que está no caminho certo. A fé é um dom de Deus, mas ela é uma resposta nossa. E essa resposta que a nossa fé nos leva a dar
É uma resposta que se traduz na nossa vida, nas nossas atitudes, no conhecimento de nós mesmos e na nossa forma de agir. Por isso Jesus, para que eles não tenham dúvida, Jesus diz de uma forma mais expressa, depois de falar que quem o conhece é libertado, a verdade o liberta, Jesus em seguida fala: aquele que comete pecado é escravo do pecado. O que Jesus está dizendo para eles? Que eles eram escravos do pecado, pois se eles precisavam ser libertados, é porque eles eram escravos. É também algo oportuno de nós refletirmos sempre. Nós não podemos olhar para Jesus somente como se Jesus viesse trazer uma mensagem puramente social, menos ainda uma mensagem política. Jesus vem sobretudo para trazer a salvação, e a libertação completa e integral que Jesus vem trazer é uma libertação que tem que passar por livrar-nos do pecado. Jesus diz aqui de maneira clara: quem comete pecado é escravo do pecado, e o escravo não permanece para sempre numa família, mas é o filho que permanece. Jesus quer que nós sejamos filhos, não quer que nós sejamos escravos, servos. Ele quer dar-nos essa liberdade. Mas para ser filhos é preciso ter o coração livre. Para ser filho de Deus não basta nós dizermos: eu fui batizado, eu sou filho de pais que têm fé, de pais católicos, de pais fervorosos. Isso não basta. A minha avó ia à missa. Quantas pessoas falam isso, né? Não, eu sou muito católico, a minha avó vai à missa, a minha avó reza. Não basta você ter uma vovozinha que reza, que é santa. Temos que ser nós. Nós temos que viver a nossa fé. Não basta dizer que somos filhos de Abraão. E Jesus vai dizer mais para eles, né, que eles não são filhos de Abraão. Jesus fala 2 vezes que eles praticam a obra do pai deles. Vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Quem é esse pai que Jesus fala aqui? Fala 2 vezes. Esse pai aqui, infelizmente, é o demônio, porque aquele que adere ao demônio, às suas sugestões, de alguma forma se faz servo, se faz filho também do demônio. E aquelas pessoas que fechavam o seu coração a Deus, tinham por pai o demônio, porque é aquele que é o pai da mentira, o pai da revolta, o pai da soberba. Então, todo mundo que tem essas atitudes se coloca sob o domínio do demônio. E eles depois então insistem: não só somos filhos de Abraão, mas nós nascemos de um só pai, que é Deus. Eles apelam mais ainda, já que dizer que é filho de Abraão não estava sendo o suficiente, eles dizem então que são filhos de Deus. E aí Jesus fala: se Deus fosse vosso pai, certamente vós me amaríeis, porque eu saí de Deus. Ou seja, quem é filho de Deus ama a Jesus. Quem é filho de Deus reconhece em Jesus o Salvador. E quem reconhece Jesus como Salvador, reconhece a Deus como Pai. E o amor não é só um sentimento, o amor não é só uma palavra, mas o amor é traduzido numa vida. Mais do que em obras, o amor é traduzido numa vida. Se você ama, a sua vida vai corresponder a esse amor. Se nós amamos coisas ruins, a nossa vida vai estar também impregnada dessas coisas ruins, nos tornaremos escravos. Então Jesus, ele nos traz a verdade, que é Ele mesmo. À medida que nós conhecemos mais a Jesus, nós conhecemos melhor a Deus, conhecemos melhor o caminho que nos leva a Deus. E isso nos faz livres, porque aí nós entendemos que o pecado não vale a pena, que os vícios, os hábitos ruins, os apegos, nada disso vale a pena, porque tudo isso ou nos separa totalmente de Deus, ou esfria em nós a caridade, o amor de Deus, e isso vai terminar a fazer com que nós nos afastemos também totalmente de Deus. Por isso precisamos conhecer a verdade, que é o próprio Jesus, e deixar que essa verdade nos liberte. É tão difícil, às vezes, nós nos encararmos com sinceridade, é tão difícil, às vezes, aceitar as realidades da nossa vida. Isso é conhecer a verdade. Quando, de repente, você percebe que algo na sua vida não está bem, que você precisa mudar alguma atitude, isso não é fácil.
quando você percebe que no seu caminho de fé, em alguns pontos você não está sendo coerente, não é fácil. Às vezes nós constatamos, mas não queremos tomar a atitude certa. E no momento que você resolve tomar essa atitude, isso também é difícil. Mas é isso que nos liberta. No momento de tomar essa atitude, é difícil, é custoso, às vezes chega a ser doloroso, mas depois a liberdade que isso traz ao coração, sempre que nós rompemos com o mal, com aquilo que nos faz mal, depois nós temos essa sensação de liberdade. É o que Jesus fala, a verdade vos libertará. Então que nosso Senhor, nesse final de Quaresma, já quase início da Semana Santa, possa nos iluminar, que nós nos deixemos iluminar por Ele, que Ele nos faça conhecer a verdade que é Ele mesmo, que Ele nos faça conhecer a verdade sobre nós mesmos também, e que Ele nos dê a força e a coragem de realmente vivermos como filhos de Abraão, como filhos de Deus, e assim com o coração livre nós podemos seguir melhor a Jesus no nosso dia a dia. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.